Pega a visão do canal do Guerreiro. Eu vou dividir em duas partes esse devocional, né? Administre o silêncio. Antes de dar continuidade, eu quero deixar bem claro e eu vou frisar em todas as aberturas dos meus devocionais algo que Moody diz. A Bíblia Sagrada não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Eu vou abrir todo o devocional com esta frase para que você compreenda que o que eu estou te passando não é para aumentar o teu conhecimento, mas é para mudar a tua vida. É o que a Bíblia tem feito na minha vida. Cada vez que eu preparo um devocional, algo acrescenta Deus na minha vida, e esse é o anseio do meu coração. Eu criei esse canal para trazer um paralelo entre o natural e o espiritual, para que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Mateus 26, versículo 63 está escrito: Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus. Ou Filho do Deus. Então veja bem. Essa primeira parte eu quero te falar como ficar em silêncio em determinada circunstância. O que significa o silêncio que Jesus aplicou nesta passagem? Para você entender, ele estava sendo acusado de várias coisas. Ele já tinha ouvido isso do próprio inimigo das nossas almas, quando ele foi testado no deserto. O inimigo questionou se ele era filho. Então, Caifás, falando isso para ele, era peixe pequeno, porque ele já tinha dado resposta ao chefe de Caifás, que era o diabo. O que significa o silêncio? É o estado de quem se abstém de falar, né? Privação voluntária ou não de falar, de publicar, de escrever, de pronunciar qualquer palavra ou som, ou manifestar os próprios pensamentos. Isso é o silêncio. Então, nessa circunstância, na segunda parte eu vou te passar outro argumento do silêncio. Então, nessa circunstância, aprenda a não bater de frente com quem só entende o que lhe convém. Não vale a pena. Às vezes a vida nos coloca diante de pessoas que têm opiniões firmes, ideias pré-concebidas e uma mentalidade tão inflexível quanto uma rocha. Você vai perder tempo de ficar debatendo com pessoas assim. Essas pessoas acreditam que estão certas o tempo todo e que a sua visão do mundo é a única verdade. E quer saber de uma coisa? Tentar mudar a mente delas pode ser como bater a cabeça contra a parede. É uma batalha perdida, uma energia desperdiçada. Aprendi que muitas vezes é melhor e é mais sábio escolher nossas batalhas com cuidado, né? Nem tudo merece uma discussão acalorada. E às vezes a base mais valiosa é mais valioso do que provar que você está certo. O teu silêncio é mais valioso do que provar que você está certo. Eu não estou dizendo para abandonar seus princípios ou deixar que pisem em você, não. Apenas sugiro que avalie o grau da sua discussão. Realmente levará a algum lugar aquela discussão? Ou se será apenas uma perda de tempo e energia? Lidar com pessoas difíceis é um teste constante de paciência. E nem sempre vale a pena passar nesse teste. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio, o sorriso, a escolha de não entrar numa briga. E presta bem atenção, o teu silêncio em determinadas situações não é fraqueza, é sabedoria. E eu confesso que essa palavra aqui, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela me corta também, porque muitas vezes eu ajo ao contrário de tudo aquilo que eu estou passando para você. Por isso que eu estou falando, eu estou aprendendo com o comportamento de Jesus. Jesus poderia ter travado um debate tremendo ali com Caifás, mas ele resolveu ficar em silêncio, porque ele sabia que não valia a pena. Ele estava diante de um propósito muito mais importante do que despender força para uma pessoa que estava totalmente tomada pelo inimigo. Toma muito cuidado com isso. Salomão é considerado um dos homens mais sábios do mundo e nos ensinou que até mesmo um insensato, ficando em silêncio, é tido por sábio, né?
Em Provérbios 17, verso 28 está escrito: até o tolo, estando calado, é tido por sábio, e o que cerra seus lábios por entendido. Né? Às vezes você está diante de uns debates que você não está entendendo nada. Né? Eu me lembro quando eu entrei na faculdade para fazer automação industrial e robótica, peguei uns jovens avião. Os meninos estavam trabalhando nas plataformas da Petrobras, na perfuração do pré-sal, preparando robôs para fazer a perfuração lá. E eu entrei no grupo deles, que eu precisava de fazer o meu TCC, fazer os trabalhos. Eu falei, vou colar nesses moleques aqui, que os moleques são fera. E em determinados debates que a gente fazia para executar alguns trabalhos, eles faziam aqueles questionamentos, eles olhavam para mim perguntando, e eu só olhava para eles e... Aí se fosse dando afirmação, eu dava continuado balançando a minha cabeça. Se fosse alguma negação, aí eu olhava para eles, via a reação, se era não, eu... Tá entendendo? É a estratégia da palavra de Deus, irmão. O silêncio é tão precioso que em uma sentença tem o poder de absolver até uma pessoa culpada, né? Às vezes a pessoa está... não, eu vou fazer uso do meu direito de silêncio. Todas as acusações são contra ela. Nós temos um exemplo claro de algumas pessoas que usaram o silêncio em determinada circunstância e hoje é presidente do Brasil. Fazer o quê? O cara talvez não seja um seguidor veraz da Bíblia Sagrada, mas aplica alguns princípios da Bíblia Sagrada. Então, irmãos, ao abrir a boca, compreenda que em tudo que você fala, não é o que o ouvinte entende. Você sabe, eu tenho um temperamento, às vezes, meu tom de voz, às vezes parece que eu estou sempre nervoso, sempre agitado. Mas não é, irmão. Eu tive recentemente algo que aconteceu executando um trabalho que eu estava me sentindo com uma falta de reciprocidade tremenda. E eu peguei com a pessoa, eu listei, eu fiz uma linha e pontuei aquilo que estava sendo desfavorável a mim e favorável à pessoa. E a maneira que eu expliquei isso, eu não sei a estrutura emocional da pessoa que estava do outro lado, se sentiu ofendida. Você vê como é que é? O que sai da tua boca não é tudo que as pessoas entendem. Se sentiu ofendida a ponto de eu mostrar, olha, está vendo aqui, aqui, aí eu mostrei o placar final, falou, tá 5-0 para o grupo e 0 para mim, mostrando os meus pontos de vista. E, não sei, às vezes a minha maneira de falar, a pessoa chorou. O placar tá 5-0 para mim, eu tentando explicar, e a pessoa se sentiu ofendida e chorou. Vai entender, irmão, nem tudo que sai da tua boca é o que a pessoa entende. Então, eu me arrependo de não ter ficado calado naquela circunstância, porque eu fui falar e causei um prejuízo tremendo para mim, né? Inclusive, até com os filhos funciona assim. Eu tenho 3 filhos, 2 lindas jovens e um atleta campeão. Cada um deles eu tenho uma maneira de falar diferente. A minha caçulinha, meu Deus, a minha caçulinha é complicado conversar com ela, porque a bichinha vem pra cima de mim. Meu amigo, não é fácil não. Então você tem que aplicar o silêncio em determinada circunstância. Saber trabalhar o teu silêncio, né? Amanhã eu vou dar uma outra visão sobre o silêncio, conforme Martin Luther King disse uma frase épica, né? Que o que incomoda ele não é o avanço do mal, mas o silêncio dos bons. Então, aqui nesse devocional, estou te falando que o silêncio vale a pena. Em outra circunstância, o teu silêncio não é bom, pode prejudicar uma geração. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha uma semana abençoada e saiba a hora de falar, né? Põe trava na boca e cuidado com a maneira que você fala, com a maneira que chega no ouvido do ouvinte.